Bom, vamos lá, pessoal. Está aí o desenho isométrico e parte do seguinte princípio. Todos os pontos de abastecimento que estão aí estão ligados no reservatório superior. O volume de água que esse reservatório superior deve ter tem que ser previamente calculado, dependendo do número de pessoas que moram ou que trabalham no local que tu está projetando. Muito bem. Então, para o cálculo é necessário sabermos a quantidade de pessoas que moram ou frequentam o local. No entanto, caso não seja possível obter o número exato de pessoas, podemos utilizar a tabela abaixo para calcular o número aproximado. Esse material todo depois eu vou enviar para vocês em PDF, tá? Essa aqui é uma tabela, é um resumo de uma tabela, tá? Para vocês terem ideia. A quantidade de pessoas que consomem água já está previamente determinado em uma tabela da BNT. Para uma casa, uma residência, o número de pessoas que moram nessa residência, para o cálculo do volume de água a ser colocado no reservatório, parte do seguinte princípio: 2 pessoas por cada dormitório. Se você imaginar a sua casa aí, conta quantos dormitórios tem. Contou? Para o cálculo do volume de água, tu vai contar 2 pessoas por dormitório. Ah, mas lá é um quarto de solteiro. 2 pessoas. Quando que você conta uma pessoa só numa residência? Se esse dormitório for de empregada. Dormitórios comuns, 2 pessoas. Dormitório de empregada, aí conta uma pessoa. Vamos imaginar que você esteja calculando a quantidade de água necessária para colocar um edifício de escritórios. O edifício inteiro, no centro da cidade, todo projetado para escritórios. Bom, lá não tem quarto de empregada, não tem dormitório. Como é que eu calculo o número de pessoas que vão estar ali e vão consumir água? A norma diz que você vai fazer assim, ó, uma pessoa para cada 6 metros quadrados. Então, por exemplo, se você tem ali um escritório 4x4, são 16 metros quadrados, ok? Se você dividir 16 por 6, cabe 6 metros inteiros uma vez, 6 metros inteiros duas vezes, então já dá 12. Depois só faltaria 4 para chegar. Você considera daí 3 pedaços de 6 metros, que seria, né, a diferença. Contaria 3 pessoas. Shopping mudou um pouquinho. Uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Como o shopping tem muita movimentação, né, calcularias a área quadrada do shopping, dividirias por 5 e terias aí o número de pessoas. Este é o primeiro passo, que a gente chama de determinar a população. Através dessas tabelas a gente consegue determinar a população de um determinado local. Muito bem. Desta forma, um apartamento de 2 quartos e um dormitório de empregada, de acordo com a tabela, possuiria uma população fixa de 5 pessoas. Consegue fazer o cálculo? 2 quartos. 2 pessoas por quarto já dá 4. Mais uma dependência de empregada, 5 pessoas. Então, em um apartamento, um prédio residencial que tem 2 quartos e uma dependência de empregada, para o cálculo do volume consumo de água, 5 pessoas. 2 por quarto, mais uma na dependência. A tabela que segue abaixo é de extrema importância, já que define agora a quantidade de litros de água consumido por pessoa em determinados locais, para que assim possamos fazer o cálculo da quantidade de água que será necessária ao reservatório em suas diversas situações. Eu primeiro vou botar a tabela aqui e vamos pensar assim, ó. Bom, eu tenho uma residência, então eu sei que é uma casa com 2 quartos e uma dependência de empregada, ali moram 5 pessoas. Se for um apartamento, também vão morar 5 pessoas.
mas existem diferenças de consumo de água por dia por estas pessoas. A tabela a seguir também é um resumo de uma tabela, tá? Pra vocês terem ideia de como a gente agora tem a oportunidade de saber qual é o volume de água que eu tenho que determinar para cada pessoa que esteja ali no escritório, ou no shopping, ou no apartamento. Se tu estiveres projetando um alojamento provisório para uma obra, a norma lhe permite dizer 80 litros por pessoa para cada dia. Casas populares ou rurais, é 120 litros de água por dia a cada pessoa. A tua casa, segundo a norma, 150 litros por pessoa. A gente sabe que em alguns casos se consome bem menos, em alguns outros casos se consome bem mais. Isso aí é uma média, tá? A partir do momento que você, na tua memória de cálculo, usa a média estabelecida em norma, tu está resguardado desta maneira. Tu não pode, por exemplo, saber agora, né, que para uma residência 150 litros, você calcular com 120. Aí não. 120 é para casa popular. Se é uma residência, 150. Vamos imaginar que na residência tenha 2 quartos e uma dependência de empregado. A gente até já tem no texto ali, ó. Dá um total de 5 pessoas. Então, se essa casa, se essa residência tiver 5 pessoas, cada pessoa dessa vai consumir 150 litros de água por dia. Se for um apartamento com 2 quartos e uma dependência de empregado, também vão ser 5 pessoas. 2 por cada quarto, a 4, mais uma a dependência de empregado. 5 pessoas numa residência e 5 pessoas num apartamento, perfeitamente correto. 2 quartos mais dependência, 5 pessoas. Só que residências, a norma diz que tu gasta 150 litros por dia. Se for apartamento, 200 litros por dia. É o que a norma pede, tá? Não podemos fazer diferente. Pastor, eu não estou fazendo o projeto de um apartamento, eu estou fazendo o projeto de um hotel. Não tem cozinha e nem lavanderia. As pessoas não podem cozinhar lá e não podem lavar roupa lá. Só quarto para dormir. Okay? Nesses casos, tu vai calcular 120 litros de água por hóspedes. Se for uma escola internato, o que é isso? Acho que eu usei esse exemplo na aula passada. Escola agrícola ali em Araquari, que agora é o instituto, né? 150 litros por pessoa, ou seja, a pessoa mora lá, ela consome 150 litros de água por dia. Escolas semi-internatos, passam uma parte na escola, outra parte de volta para casa, aí é 100 litros por pessoa. Essa tabela é bem maior, tá? Na norma ela tem tudo que tu possas imaginar. Eu só coloquei alguns exemplos aqui para a gente entender a princípio como é que tudo isso funciona. Tranquilo? Vamos em frente, vamos pegar uns desafios aí. Vamos lá. Escolas e externatos. A pessoa só vai lá, como vocês, ó, assistir a aula e uma vez ou outra usar o banheiro, 50 litros. Quartéis, 150 litros. Edifícios públicos ou comerciais. Lembra que era uma pessoa a cada 6 metros quadrados, naquela tabela anterior? Cada pessoa daquela, 50 litros. Escritórios, 50 litros. Cinemas e teatros, 2 litros por lugar, né, por cadeira no teatro. Também 2 litros por cadeira nos templos. 25 litros por refeição vendida nos restaurantes e similares. 50 litros por automóvel nas garagens. 30 litros para cada quilo de roupa seca numa lavanderia. 5 litros por metro quadrado de área se for um mercado.
300 litros de água por cabeça abatida se for o matadouro. 150 litros para postos de serviços de automóveis. 100 litros cada cavalo se você estiver projetando uma cavalariça. 1,5 litro por metro quadrado de um jardim. 150 litros para cada pessoa, um orfanato, ou de um asilo, ou de um lar de idosos, ou de um berçário. 25 litros por pessoa no ambulatório, 50 litros por pessoa numa creche e 50 litros por pessoa na oficina de costura. Coloquei alguns exemplos aqui, tá? Existem outros, óbvio que não estão nessa lista. Mas aqui a gente já tem uma base de dados para entender como é que vai funcionar isso tudo. E depois, na tua vida profissional, vai buscar a informação mais correta, mais específica, dependendo do fenômeno que tu está estudando. Então a gente tem aí um materialzinho para identificar o consumo de água por dia para essas situações sugeridas. Muito bem. Exemplo. Está aí naquela tabelinha inicial, lembra aquela tabela que já apareceu na aula anterior lá? Dormitório, 2 pessoas. Dormitório de empregada, 1 pessoa. Prédio de escritório, 1 pessoa a cada 6 metros quadrados. Shopping, 1 pessoa a cada 5 metros quadrados. Por que eu estou mostrando essa tabelinha de novo? 2 fórmulas que vão nos ajudar a resolver todos os nossos problemas. E claro que elas têm, né, as suas nomenclaturas aí. Dimensionamento. Para o cálculo do dimensionamento, utilizaremos 2 fórmulas básicas. CD igual a N vezes C, e V mínimo igual a CD mais um incremento, um L, litros, tá? Vamos entender a primeira ali, ó. Esse V min significa volume mínimo em litros. Claro que o teu reservatório possa ter mais água do que o necessário, mas no mínimo vai ser calculado por essa fórmula aqui, ó. Volume mínimo em litros igual a CD, consumo diário, N, população abastecida, pode ser 2 pessoas, 5 pessoas, dependendo da metragem. C, consumo por unidade. Aí vem aquela tabela que diz, por exemplo, que casas populares é 120 litros por pessoa. I, reserva para incêndio, se houver, em prédios onde há necessidade do projeto preventivo de combate a incêndio. A gente tem que reservar água para um possível sinistro. Essa água é chamada de reserva técnica de incêndio, RTI, que é água além do consumo necessário para os moradores. A gente vai ver isso mais tarde. Vamos pegar então um exemplo aí. Agora eu gostaria que vocês pegassem uma folha, um lápis, uma borracha, uma calculadora, que nós vamos determinar um roteiro, um processo de cálculo bem tranquilo, para que vocês entendam como que a gente calcula o volume de água que vai no reservatório desse. E o exemplo aí, ó, calcular a capacidade dos reservatórios, é um prédio de apartamentos, 7 andares, com 2 apartamentos por andar, 2 quartos e dependência de empregado, de serviço. Primeira pergunta que eu faço para vocês, qual é a população que mora neste prédio? Lembre-se, cada quarto, 2 pessoas, dependência de empregada, 1 pessoa. O prédio tem 7 andares e 2 apartamentos por andar. É só multiplicar os números aí, ó. Fácil, né? Vou lá buscar uma aguinha para mim. Enquanto isso, vocês vão trabalhando aí. E aí, conseguiram? Vamos ver se deu liga aí, né? Sendo assim, seguindo a tabela 1,
que diz que para cada quarto devemos considerar 2 pessoas e para cada dependência 1 pessoa, temos 2 quartos vezes 2 pessoas, mais 1 pessoa, que é a dependência de empregado, dá 5, né? Vezes 2 apartamentos por andar, vezes 7 andares. No resumo ali, ó, cada apartamento 5 pessoas, cada andar 2 apartamentos, 7 andares. Isso significa que no nosso prédio existem 70 pessoas. Eu sei que tu pode imaginar, não, mas tem família que tem mais filhos, tem família que tem menos, mas a gente se respalda para a norma. Estamos dentro. É assim que a Águas de Joinville pede para vocês procederem quando forem determinar, tá, o volume da caixa d'água. Então, meu prédio, se todas as pessoas consumirem água simultaneamente, eu preciso abastecer esse prédio quando esse fenômeno acontecer. Difícil de acontecer, tá? Mas pode. Tá me entendendo? Então a gente vai construir uma caixa d'água lá em cima que abasteça essas 70 pessoas durante um dia pelo menos. Ok? Beleza. Então, resumindo, né? Olhando a tabela 2, podemos verificar que a quantidade de litros médio por pessoa que vive em um apartamento é 200 litros. Então, se fosse uma residência, era 150. Se fosse uma casa popular, 120 litros, tá? Como é apartamento, a norma diz que em apartamento é 200, olha que exagero, né? 200 litros de água por dia que cada morador pode consumir. Oi, diga. Oi? Eu vou publicar esse vídeo para você depois, mas tudo bem, volta ali, ó. Aproveitando enquanto você copia, cada prefeitura, às vezes, tem a possibilidade de reestruturar o seu processo de determinação de volume. Tá? Nós aqui em Joinville temos um caso, e isso talvez se aplique em outras prefeituras também, que como não há mais possibilidade de pressurizar a rede existente para que a água atinja uma altura maior para abastecer com mais facilidade ou com um volume maior de água, há uma restrição quanto à altura máxima do reservatório. Se extrapolar aqui em Joinville, por exemplo, 10 metros de altura, é obrigatório botar cisterna, que é um reservatório térreo, que aí, sem problemas, o sistema de abastecimento da rua, da rede de abastecimento de água, consegue encher este reservatório inferior, chamado cisterna, e o prédio tem uma bomba, e o termo técnico é que recalca, ou seja, que joga essa água lá para cima, a 20, 30, dependendo da altura, caso essa altura do reservatório superior ultrapassar 10 metros. Então, a princípio que parece que o nosso prédio não tem esse problema, pode ser que mais tarde a gente consiga adaptar. Nós sabemos aí que no nosso prédio moram 70 pessoas, que elas estão morando em apartamentos. Segundo a norma, o consumo de água de cada morador em apartamento, 200 litros. Então, inicialmente, 70 pessoas vezes 200 litros, eu tenho que colocar lá em cima, no reservatório superior, no mínimo 14 mil litros. Isso tem que estar no memorial de cálculo do teu projeto. Então, no projeto que vocês vão me entregar, como todos vocês, eu sei que alguns projetaram com mais quartos, tá? Eu sei que lá não tem dependência de empregada, mas alguns fizeram. O que vocês vão colocar no trabalho de vocês também, tá? Você vai olhar o teu projeto, é uma residência. Residência, o consumo é 150 litros. Um cantinho do teu projeto lá, ó, tu vai calcular o volume necessário da caixa d'água. Tu vai contar quantos quartos tem. Cada quarto, segundo a norma, 2 pessoas. Vai calcular o número de pessoas.
vai multiplicar por 150 e vai dizer, ó, eu preciso colocar lá 1.200, 750, 400 litros, dependendo aí do teu projeto. Então, isso que nós estamos vendo aqui em sala, como eu havia comentado com vocês, cada aula que a gente vai avançando, nós vamos passando isso para o nosso projeto. Então, tu vai pegar um cantinho do teu projeto lá e vai calcular o volume do reservatório superior. Beleza? Aqui no nosso prédio, 14 mil litros. Muito bem. Diz assim, ó, desta forma, sabemos agora que o consumo diário para esse edifício de apartamentos é de, no mínimo, 14 mil litros. Então eu tenho que colocar um sistema de abastecimento no prédio para que ele, todo dia, tenha 14 mil litros reservados lá em cima, para consumo predial. Consumo diário, que é esse CD ali, ó. CD, consumo diário, 14 mil litros. Muito bem, vamos agora começar a nos adaptar à norma e a alguns coeficientes de segurança. Para o cálculo da reserva de emergência, também chamado de coeficiente de segurança, basta calcular, vou combinar com vocês aqui, 25% do consumo diário e acrescentar ao total. Porque às vezes pode ser que falte água na rede da rua 2 dias. Se tu tens lá 14 mil, passou o primeiro dia, vai faltar água. Só tem 14 mil litros reservados. Então, segurança, você vai acrescentar a este volume, previamente calculado, 14 mil, 25%. Beleza, é só aplicar na máquina, né? Meu CD, que é o consumo diário, vezes o I, que é esse incremento, 25% pode ser escrito assim, 1,25. Nada mais é do que você pegar o 14 mil litros previamente calculado e multiplicar por 1,25% de acréscimo. Ou seja, o volume mínimo que tu vai realmente colocar lá em cima para que tu não tenhas problema é 17.500. Tranquilo até aí? Sequência de cálculo. Que tipo de projeto que tu está fazendo? Qual é o número de pessoas que habitam nesse local? Qual é o consumo, a gente chama de per capita, né? Qual é o consumo diário de cada morador? Calcula o volume do reservatório superior e multiplica por 1,25. Acrescenta 25%. Para este prédio, eu deveria colocar de reservatório superior 17.500 litros. Compra a caixa d'água de 20 mil, no mínimo aí tá vendo? V mínimo. Talvez tu não encontre certinho uma caixa d'água de 17.500. A gente teria que entrar aí agora nesses sites dessas empresas que vendem esses reservatórios aí de fibra e procurar aquele que mais se adapta. Talvez tenha um de 18 mil, tenha um de 20, de tal maneira que, no mínimo, 17.500. Tranquilo? É assim que a gente vai proceder nas nossas memórias de cálculo de projetos de dimensionamento de reservatório superior. Então vamos dar uma respiradinha. Já sei que vai ser 17.500, beleza? Mas aí tem um detalhe. A gente consegue, caso queira, e aí eu vou imaginar, tá? Aqui é uma obrigatoriedade, já vou colocar vocês aí na área de projeto. Caso em seu projeto haja a divisão dos reservatórios em superior à caixa d'água e inferior à cisterna, saiba que a porcentagem não é dividida meio a meio. 50 lá em cima, 50 aqui embaixo. Não. Para o reservatório superior, deve ser dedicado 40% do total do reservatório. E para o inferior, 60%. Então, deste volume, 17.500, que tu tens que ter no prédio, que o pessoal vai consumir, tu vai reservar lá na caixa d'água, lá em cima, 40%,
E aqui embaixo na cisterna, 60%. Voltando a ler. O cálculo é básico. Basta fazer o cálculo da porcentagem 40 superior, 60 inferior, sobre a capacidade do reservatório, obtendo assim a quantidade de litros de água adequada para cada um deles. Então, tu vai ter uma cisterna, 60% de 17.500, e uma caixa d'água reservatório superior, 40%, 17.500. Eu não lembro se eu calculei isso. Acho que eu acabei não calculando. Mas vamos pegar a máquina. Pode ser até que tenha lá. Eu vou pegar a minha maquininha aí. Vocês vão pegar a de vocês. E eu vou calcular aqui, ó. 17.500. Cisterna. Lá embaixo. Vou multiplicar por 0,6, que é o 60%. Estão fazendo aí? O reservatório inferior, chamado cisterna, tem que ser uma caixa d'água, né, um reservatório com 10.500 litros. Se eu descontar agora de 17.500, tens o reservatório superior, 40%. 40% de 17.500, 7.000 litros. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, ó, 17.500 vezes 0,4. 7.000 litros. Opa, já começou até a ficar mais legal. Porque antes eu tinha que fazer uma estrutura de concreto para suportar lá em cima no prédio, só de água, 17.500 litros. Ou 17.500 quilos. 17 toneladas e meia. Uma norma me permite, me sugere, olha, lá embaixo 60%, 10.500. No solo, é só fazer um buraco, revestir de tijolo, fazer uma plataforma boa, colocar uma cisterna, separadinha, isolada do ambiente, a 10.500. E eu jogo lá para cima, só 7.000 litros, ou 7 toneladas, bem mais tranquilo, tá? Esse é um dos objetivos. Vamos em frente. Olha aí. Exercício 2. Calcular a capacidade do reservatório em litros para um prédio de escritório. Já vão ter que pegar aquela tabelinha. De 5 andares, com uma superfície, ou seja, uma área de 500 metros quadrados por andar. Por que está vindo esta informação? Porque quando a gente projeta prédios de apartamentos, o exercício anterior, a gente vai pelo número de quartos, número de pessoas, e calcula o volume do reservatório. Agora não é mais um prédio de apartamento, é um prédio de escritórios. Agora não é mais pelo número de quartos, né? E nem pelo número de pessoas por quarto. Agora é por área construída. Por isso que vem essa informação aí, ó. O exercício diz que são 5 andares de 500 metros quadrados. Continuando a ler ali, ó. Os passos a serem seguidos nesse exercício são os mesmos do exercício anterior, mudando apenas a forma de calcular a quantidade de pessoas que ocupam o edifício. Mas, continuando a seguir, as mesmas tabelas. Primeiro vamos calcular o número de pessoas que trabalham nesse prédio. O prédio tem 500 metros quadrados por andar, tem 5 andares. E segundo a norma, quando tu está projetando prédios de escritórios, é calculado uma pessoa para cada 6 metros quadrados. Então eu vou pegar 500 metros quadrados, multiplicar por 5 andares, vai dar 2.500 metros quadrados, o prédio todo. Se eu dividir esse 2.500 por 6 metros quadrados, que é o que a norma diz, edifícios, escritórios, você vai contar uma pessoa a cada 6 metros quadrados. Pega a tua calculadora aí. Por isso que é bom estar acompanhando. Por isso que eu pego a minha aqui também, para dar tempo de vocês pegarem a de vocês. Tá? 2.500. Oi. Não aparece para mim aqui. Tá. Em sala agora? Beleza.
Voltando à programação normal, hein? Pegando, ó, pega a calculadora de vocês. 2.500 metros quadrados e vou dividir por 6. Ixi, olha aí na tua máquina. Deu 416,66666 pedaços de pessoas. Opa! Olha o que a norma colocou. O número de pessoas gerando uma dízima periódica. Olha o que o exercício está mostrando para vocês. Arredonda sempre aquele tiozinho ali, ó, em cima do símbolo de igual, significa aproximadamente. Por que eu não arredondei para 416? Porque na divisão apareceu 416,666. Já joga para um número maior. Garanto o teu cálculo. Então eu sei que neste prédio tem 500 metros quadrados por andar, 5 andares, prédio de escritório, total de pessoas 417. Então o primeiro passo sempre é determinar o número de pessoas que moram no prédio. Ou trabalham no prédio. No nosso caso aqui, trabalho. 417. Continuando a ler. Chegando ao número de pessoas, olhando a tabela 2, ela não aparece aqui, mas vocês vão receber, tem ela, constatamos que serão no mínimo 50 litros de água por pessoa. Então, fazendo a comparação, se fosse prédio de apartamento, tu ia colocar 200 litros por pessoa. É o que aconteceu no exercício anterior. Como aqui é prédio de escritório, a forma de cálculo do número de pessoas muda e a fórmula de cálculo do consumo de água também. Segundo a norma aí agora, cada pessoa que trabalha nesse prédio de escritórios consome 50 litros d'água. Já posso direto aplicar aí, ó. 417 pessoas trabalhando nesse prédio de escritório. Cada uma consome 50 litros. Ou a norma diz que por direito ela pode consumir 50 litros. Tu terias que ter um reservatório de 20.850 litros. É bastante água? Com certeza, é bastante água. Então, meu consumo diário, 20.850. Ah, pois é, mas vamos lá, né? Preciso ter aquele incremento de segurança. Este 20.850, se ficar um dia sem água. Às vezes os trabalhos de conserto de rede demoram mais do que um dia. Então o que a gente faz? Dá uma reforçada, acrescentando 25%. Chegando ao consumo mínimo diário, multiplicamos pelo coeficiente de segurança, 25%, chegamos ao valor final da quantidade de litros mínima do reservatório. Volume mínimo. O teu consumo diário seria 417 pessoas vezes 50 litros, 20.850, vezes 1,25, que é o coeficiente de segurança, e aumentar 25%. Então, o teu reservatório que tinha 20.850 precisa ter, segundo a norma, 26.062,5. Eu não sei se vai aparecer aí, mas eu vou fazer o cálculo aqui, ó, daquela divisão 40-60. Eu vou pegar ali, então, 20.850, que era o volume que a gente calculou para o consumo diário, e vou multiplicar por 1,25. Chegou em 26.062,5. O que a norma me permite? Bom, se o reservatório superior, pensando como se fosse aqui em Joinville, tá? Se o reservatório superior estiver acima de 10 metros de altura, precisa cisterna. Olha lá, o nosso edifício tem 5 andares. Em média, cada andar é 3 metros, tá? Seria 2,80 de pé direito, mais a laje. Então a gente pode fazer em média 3 metros por andar. 3 vezes 5 já dá 15 metros. E a caixa d'água ainda tem que ficar acima
os 15. Então, com certeza, precisaríamos instalar cisterna. O que eu faço? 26,062 vezes o 40%, aquele volume que iria na parte superior, deu 10.425. O restante, menos 26.062,5. O restante, que é 15.637,5, é os 60%, ficaria na cisterna. Muito tranquilo isso daí. Tá? Siga o roteiro. Não tem mistério, não tem dificuldade. O que eu vou fazer agora, porque eu acho que eu até reformulei, eu vou enviar esse material para vocês em PDF. Junto, esqueci, tá? Com o material da aula de ontem. Já vou enviar.